Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi, esse é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão do dia 15 de julho de 2016, sexta-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado e dos principais índices. Nós tivemos hoje mais um dia de alta, quase nada, mas uma alta de 0,18% no índice Bovespa. Então a gente tem uma série de pregões em alta. O mercado insiste nesse movimento de alta. Mesmo hoje não consegue produzir no gráfico aqui do índice Bovespa um sinal de reversão significativa. A gente tem sim um candle pequeno, né? Alguns vão chamar isso aqui de uma estrelinha, já com uma boa distância para a média móvel de 21 períodos. Mas não é um candle que por si só indique uma reversão. Tá? E mesmo que a gente tenha um pregão corretivo na segunda-feira, olhando esse gráfico aqui, não está com cara de movimento de queda forte. Como eu falei, por mais que a gente esteja mais sobrecomprado agora do que alguns pregões atrás, o mercado está mais altista agora. Tá? E com o fechamento de hoje eu diria até mais. Por quê? Porque nós não temos só o rompimento dos 54.500, 55 mil pontos no gráfico diário agora. Nós temos este rompimento agora também no gráfico semanal. E com o fechamento dessa semana, o índice Bovespa entra em tendência de alta primária. Né? E aqui é um pivô, né, imponente. A gente teve uma alta muito acelerada, o mercado corrigiu e corrigiu pouco. Se a gente for fazer aqui uma retração de FIBO, a gente não chegou nem na retração de 0,382, o que mostra que o mercado então está forte e a gente já está rompendo o topo anterior. Tá? Então estamos numa tendência de alta primária e com boas chances então de buscar os 58 mil pontos e depois talvez, quem sabe, os 62 mil pontos. Vão avaliando aí os movimentos. Novamente, isso não impede que o mercado venha a corrigir, mas sugere que se houver uma correção, dificilmente essa vai ser uma correção abrupta, violenta. Tá? E eu vejo aumentando, pela forma como o pregão se comportou hoje, a chance do mercado seguir em alta, mesmo sem correção aqui, crescendo. Tá? Repara que o mercado americano hoje faz, aqui no gráfico do índice Dow Jones, faz uma estrelinha, não é um sinal forte de reversão. Se perder a mínima ok, a gente pode ter um movimento corretivo, tá? Mas é o mesmo cenário do nosso mercado, dificilmente a gente vai ter um movimento muito forte, mesmo que a gente tenha um movimento forte, tá? Até aqui, até o topo que a gente tinha lá por volta de 18.100 pontos, é uma correção totalmente enquadrada dentro de um cenário de alta forte para o mercado. Tá? Se a gente olhar o gráfico semanal, o índice Dow Jones também rompe uma zona de congestão. Isso não tem a menor cara de queda. Menor cara de queda. O gráfico do S&P 500 futuro no semanal, a mesma coisa. A gente tem aí um rompimento. Tá? E o mercado, nesse prazo mais longo, ele não está sobrecomprado. Então é possível que os mercados de bolsa acelerem. Tá? E eu entendo que a gente está num cenário onde muita gente vai insistir em movimentos de queda, e toda vez que o mercado, né, sobe um pouquinho mais e começa a superar uma máxima prévia, esse pessoal vai entrar estopando e vai levando o mercado para cima. Então o risco do mercado seguir em alta em busca dos 58 mil pontos é real e está crescendo. Ok? Vamos olhar o futuro, tá? O mini índice. Ontem a gente teve um fechamento feio, né? Apesar disso, o mercado passou a maior parte do pregão insistindo no movimento de alta e olhando no intraday a gente teve um movimento lateral. Tá? Vamos voltar um candle aqui, se eu conseguir. Tá? Então, ontem a gente tinha um sinal meio feio. Se o mercado perdesse a mínima, era bem possível que a gente tivesse fechamento, se gap, algum movimento corretivo, talvez até aproveitar, mas tinha que ter a perda mínima e é um cenário que eu ainda me sentia um pouco desconfortável.
O mercado não acionou esse sinal hoje, tá? E fora o movimento que aconteceu bem no finalzinho do pregão, tá? O dia foi altista. Tá? Se tu pegar aí os principais papéis, tu vai ver que o mercado insistiu no movimento de alta. Tá? Esse movimento de queda meio abrupto se deu a partir no momento que o mercado estava no leilão. Eu não tenho bem certeza o que aconteceu, eu acredito que tem a ver com um certo temor aí pelo que está acontecendo na Turquia, mas não altera o cenário do gráfico do intraday. A gente tem uma congestão pós um gap. Tá? Isso aqui tem viés altista. A gente só pode acreditar no movimento de queda se a gente tiver um rompimento dessa região aqui, que é uma região forte de suporte. Tá? E se demorar um pouco, a média móvel de 200 vai ser um obstáculo para incomodar vendas. Tá? Então eu não acho que o mercado esteja tão vendedor assim. Acho que ele pode, principalmente se tiver uma tentativa de queda na segunda-feira e esse movimento de queda se mostrar um rompimento falso, acredito que o mercado vai romper o topo e vai seguir em alta. Tá? Dá para aproveitar, dá para tentar capitalizar na venda? Dá. Se tu vai operar do ponto de vista de gráfico diário, não seja muito exigente em termos de amplitude de movimento, tá? E stop curto, não tem por que deixar stop longo, tá? Esse é um cenário para deixar o stop bem curto. Eu vou dar um exemplo sobre isso na parte 2 aqui do farol, quando a gente olhar o gráfico da Gol. Tá? Olhando o gráfico diário, o índice futuro está, né, com uma cara vendedora, mas vamos ver como é que ele vai se comportar na segunda-feira. Tá? E minha sensação é de desconforto para vendas. Tá? Eu vejo muita força no mercado, gráficos semanais bonitos, capacidade do mercado de insistir nesse movimento de alta. Tá? Então eu prefiro acompanhar o intraday do nosso gráfico futuro aqui do índice para buscar operações na ponta vendedora, tá? Se a oportunidade surgir. O dólar, como eu mencionei ontem, eu via como sendo improvável um cenário do dólar realmente afundando. Ele poderia até cair um pouquinho mais, né, para melhor testar o fundo anterior, mas eu já fico um pouco mais propenso a acreditar no movimento de repique do dólar, o que não significa que a tendência venha a ser de alta agora. Não, acredito que o dólar vá se acomodar nessa região de preço, provavelmente fazendo um movimento de contração. E esse movimento de contração começa agora que a gente tem a formação de um fundo acima do fundo anterior, ainda com topos descendentes. Vou pegar aqui o gráfico do mini dólar, o vencimento atual, que é o Q16. Então a gente viu ontem, né, que o ponto crítico já havia sido testado com o candle de cotação, tinha superação na máxima, abrir espaço para uma recuperação, que não significa que a gente tenha aí um bom cenário para operar na compra num prazo diário. Tá? Eu acho que o melhor é ficar de fora do dólar. Tem muita coisa mais interessante para operar do que o dólar, eu acho, no gráfico diário. Mas enfim, tivemos aí um movimento de alta. Apesar disso, não foi um pregão que se encaixou bem dentro dos nossos modelos aqui da LS Análise de operação, pelo menos em gráficos de 15 minutos. Tá? O mais próximo aí de um setup foi essa barra com a barra de ignição, mas não era um cenário lá muito claro. Tá? E, enfim, o dólar vem insistindo aí no movimento de alta e acredito que deva seguir insistindo no movimento de alta na segunda-feira. Aproveitando que eu mencionei a questão de setups no intraday, olhando aqui o gráfico do índice futuro, hoje também foi um dia que nós não tivemos bons enquadramentos para operação. Então a gente não teve nenhum call, nem para índice futuro, nem para dólar futuro. Claro, considerando os setups que a gente acompanha no prazo de 15 minutos. Tá? Dando uma olhada no juro, não tem nada demais, ele segue completamente indefinido entre o suporte de 12.460 e a faixa de resistência em torno aí dos 13.000 pontos. Então, eu finalizo essa primeira parte do farol por aqui. Agora, no farol fechado, a gente aborda as ações e os vários enquadramentos. Bom final de semana.